Lucas 13, 10 a 17, nos diz o seguinte: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder deitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Graças a Deus, a igreja pode se acomodar. O apóstolo Lucas era médico de profissão, exercia medicina, médico. Justamente por ser médico e discípulo de Jesus, ele era uma pessoa muito cuidadosa nos seus registros, bem detalhista. Por ser detalhista e por ser médico, vocês vão perceber como ele menciona o problema desta mulher. Ela estava afligida há 18 anos. Ela possuía uma doença. E aí ele diz que doença que era. Ela estava encurvada. E ele dá mais uma informação. Por estes 18 anos, nenhum médico conseguiu fazer com que essa mulher ficasse de pé. Então veja que Lucas faz questão de mencionar os detalhes que envolvem a vida desta mulher. Também é importante nós sabermos que depois que Lucas acompanhou o Senhor Jesus, e depois da subida, da ascensão do Senhor Jesus, Lucas passou a andar com o apóstolo Paulo e aprimorou ainda mais a sua dedicação aos detalhes. Esses detalhes que Lucas destaca no Evangelho que nós lemos agora, nos trazem ensinamentos fantásticos. Nós poderíamos começar meditando, por que é que não se poderia curar num sábado? Porque essa implicância do chefe da sinagoga que não deveria ser feita uma cura no sábado? Porque curar é função do médico. E o médico não pode trabalhar no sábado. Sábado é dia de descanso. Então, Jesus acabou de agir naquele momento como médico curando aquela mulher. E por causa disto, por ter agido como médico e não como quem realizava um milagre, curando aquela mulher, ele foi repreendido. A repreensão não vai necessariamente para a pessoa de Jesus, mas para as pessoas que estavam no templo. O chefe da sinagoga então se dirige às pessoas e diz para aquelas pessoas: por que vocês estão vindo aqui para serem curadas das suas enfermidades no dia do sábado? Venham no outro dia. O dia do sábado é só para o serviço religioso, não para que haja uma cura, o exercício da medicina. E Jesus então repreende aquele homem chamando-o de hipócrita. E há uma razão também, porque Jesus diz àquele homem que ele estava praticando a hipocrisia. Porque aquele homem tinha uma birra com Jesus. O chefe da sinagoga, como vários outros chefes de sinagoga, não gostavam muito de Jesus.
Então, por isso, ele quer desqualificar o trabalho do Senhor Jesus Cristo perante as pessoas, e por esta razão, ele se dirige às pessoas e não a Jesus, para que as pessoas não fossem ao templo buscando cura. Esta mulher e Jesus, na verdade, têm muitas coisas em comum, muitas coisas em comum. A história de Jesus e dessa mulher está meio que interligada. E eu acredito que assim como a nossa história, a minha história, a sua história, está muito interligada com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver alguns detalhes. Vamos começar pela mulher. Essa mulher, ela possuía uma enfermidade há 18 anos. Havia uma mentalidade naquela época que as pessoas que possuíam algum tipo de enfermidade, que tinha a cura, uma cura dificultada pelas circunstâncias, esta pessoa, na verdade, era uma pessoa amaldiçoada. Uma pessoa sem a graça de Deus. Consequentemente, uma pessoa desgraçada. Desgraçada é uma pessoa sem a graça de Deus. E essa mulher, portanto, era vista como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não era abençoada. Essa era a visão que as pessoas tinham a respeito dessa mulher. Por isso se dizia que essa mulher estava endemoniada, porque ela estava sem a presença de Deus na sua vida e, portanto, não conseguia ser curada por causa desta ausência da presença de Deus na sua vida. Além disto, além dela ser discriminada pelo seu estado de saúde, ela era mulher. E a mulher, naquele tempo, tinha uma condição social extremamente complicada. A mulher, por ser enferma, então era duplamente discriminada no meio religioso. Ou seja, meus queridos, essa mulher tinha todas as justificativas do mundo para não passar nem na porta da sinagoga. E era isso que ela fazia? Não. Por 18 anos, com dificuldade, doente, sendo considerada endemoniada, sendo considerada uma pessoa amaldiçoada, por 18 anos ela não arredou o pé dos trabalhos religiosos. Ela não deixou de prestar cultos a Deus. Ela não se preocupou com a opinião das pessoas a seu respeito, até porque a opinião das pessoas pertence às pessoas. Você só pode se incomodar com a opinião das pessoas se você tomar o conceito daquela opinião para você. Porque se você não tomar o conceito daquela opinião para você, aquela opinião continua sendo da outra pessoa, não te pertence. E era assim que essa mulher fazia. Independente das dificuldades, independente do contexto, ela persistia cultuando o Senhor e fazendo aquilo que era o seu dever, participar do serviço religioso que era oferecido para ela e para tantas outras pessoas. Deixa essa mulher aí paradinha, quietinha agora. Vamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo também foi considerado endemoniado, e pela sua própria família. Num dado momento, quando as pessoas estavam se abalroando para ter contato com o Senhor Jesus Cristo, as pessoas cobravam, as autoridades cobravam a família de Jesus. Olha aí o que está fazendo. E a família de Jesus, sendo pressionada, disse: ele está endemoniado, tem paciência com ele. Foi a família de Jesus que disse isso a respeito de Jesus. Então Jesus sofria também naquela época uma certa discriminação, principalmente da parte das autoridades religiosas e de algumas pessoas também, de algumas pessoas comuns também. Neste culto que Jesus está participando aqui, que este chefe da sinagoga critica o que ele acabou de fazer ali, neste culto se demonstra que esse líder, esse chefe da sinagoga, tinha um certo preconceito, uma discriminação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas não era só daquela sinagoga, várias outras sinagogas também já tinham fechado a porta para o Senhor Jesus Cristo. Jesus, que no começo do seu ministério era chamado para pregar em várias sinagogas,
e era tratado como um mestre visitante, porque havia uns mestres itinerantes, os profetas itinerantes, e quando Jesus entrava na sinagoga, as pessoas davam para ele, no começo do seu ministério, um lugar de honra no púlpito, e entregavam o rolo para ele, e ele lia o rolo, que os livros bíblicos naquela época eram em forma de pergaminho, ele abria, lia o rolo, devolvia para o mestre, para o oficiante do culto, e fazia o que todo grande mestre daquela época fazia, ele se sentava para pregar. Jesus não pregava de pé, porque era a condição dos grandes mestres falarem ao público sentados. Jesus se sentava e começava a ensinar a partir dali. Por conta dos seus ensinos, várias sinagogas deixaram de chamar Jesus. Talvez esta que Jesus pregou aqui, que Jesus curou esta mulher, fosse ainda uma das poucas que abria as portas para o Senhor Jesus Cristo. Então, chamado de endemoniado, tendo várias portas de sinagogas fechadas para ele, sendo acusado de várias coisas que ele realmente não praticava, acusados pelos seus inimigos, mesmo assim, à semelhança daquela mulher, Jesus não arredava o pé daquilo que era a sua obrigação, seu dever, cultuar a Deus e servir as pessoas. Então veja que há uma identificação entre essa mulher e Jesus Cristo. Jesus estava disposto a abençoar as pessoas que com sinceridade e persistência buscavam a sua orientação, a sua ajuda, o seu auxílio. Esta mulher, por sua vez, há 18 anos buscava uma bênção e não se desanimava, na convicção de que em dado momento Deus haveria de lhe conceder a bênção que ela precisava, no tempo de Deus, não no tempo dela. Por isso ela persistia sem desanimar, não obstante as grandes dificuldades que ela enfrentava. Hoje, por dificuldades bem menores, pessoas deixam de frequentar os trabalhos religiosos. Esta mulher, exemplar, perseverou, e aí acontece uma convergência extraordinária. Por persistir no templo, mesmo tendo as portas fechadas, o Senhor Jesus Cristo, por persistir no templo, essa mulher que era discriminada por toda a sociedade, acontece um encontro extraordinário de Jesus, na sua magnificência, com a mulher carente da bênção de Deus, que trazia uma necessidade no seu coração. Desta convergência, deste encontro, acontece a explosão do amor de Deus. E a pessoa pecadora encurvada é colocada por Jesus de pé, que é a condição que Deus quer que nós tenhamos no mundo, que estejamos em pé e não encurvados, não carregando pesos, não sobrecarregados, mas livres e leves. E desta explosão do amor acontece o que só poderia acontecer. A pessoa encurvada pelo pecado, a pessoa encurvada pelo mal, quando é colocada em pé pelo Senhor Jesus Cristo, só pode dar glórias a Deus. E foi isso que aquela mulher fez. Aquela mulher deu glórias a Deus. Mas percebam, meus irmãos, a lição deste evangelho. Este milagre só aconteceu porque houve este encontro de Jesus com aquela mulher no lugar que o Senhor reservou para que este encontro acontecesse. Há muitas bênçãos, incontáveis bênçãos, que não nos alcança quando nós estamos longe, distante da comunhão com o povo de Deus, do templo, do culto. Por isso o inimigo se esforça de todas as maneiras para impedir as pessoas de estarem ao culto, de estarem presentes ao culto, porque ele sabe que determinadas bênçãos só serão concedidas para quem está no encontro cultico. Eu não consigo entender onde é e quando foi ensinado, quando foi incutida na mente das pessoas, e as pessoas repetem isso com uma facilidade impressionante. Eu não preciso da igreja, eu faço a minha oração em casa,
Um político aí acabou de dizer isso: não preciso de pastor, não preciso de padre, eu me tranco no meu quarto e faço a minha oração. Mas isso não é culto. Então entenda de uma vez por todas, porque muitas situações na tua vida ainda te fazem encurvar, ainda te fazem estar longe da graça de Deus, ainda te fazem estar entristecido, entristecida, porque determinadas bênçãos você não vai alcançar em outro lugar. Isso é bíblico, não é invenção minha. Por outro lado, quando nós estamos persistindo, não obstante todas as dificuldades, no culto ao Senhor, e o Senhor estando presente neste culto, as bênçãos transformadoras são concedidas. E é isso que nós buscamos na adoração, quando adoramos, quando buscamos adorar o nosso Deus. Eu quero receber algumas bênçãos de Deus que eu estou precisando, e eu sei que você também está aqui precisando de determinadas bênçãos de Deus, ou na tua vida, ou na vida de um familiar, de um amigo, de uma situação que precisa ser transformada. Você deve estar se sentindo encurvado, pesado em alguns momentos, em algumas circunstâncias da tua vida, e você veio aqui hoje para sair daqui endireitado, colocado de pé diante da sociedade, diante do mundo, diante das dificuldades e circunstâncias que você enfrenta, que você tem enfrentado, e é isso que Jesus quer que aconteça na tua vida. E é preciso então que aconteça essa convergência, este encontro teu com o Senhor Jesus. E isso vai acontecer agora, neste momento, exatamente aqui, com você que está aqui nesta noite, e não com quem não está. Eu confesso que eu até gostaria que acontecesse com quem não está, de verdade, mas eu não mando na vontade de Deus, nem nos ensinamentos de Deus. Então vamos nos conscientizar disso. Nós temos muitas coisas em comum com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sofreu muitas coisas que nós sofremos hoje, nestes tempos, muitas coisas. Em muitas coisas nós somos parecidos com Ele. Nós queremos algumas coisas e Jesus está disponível para nos conceder essas bênçãos. É preciso que nós providenciemos então este encontro para que aconteça essa convergência, este juntar de interesses. Jesus quer te abençoar e você quer ser abençoado no tempo de Jesus. Vamos só estar presentes para que quando acontecer a bênção, o momento da bênção, você não esteja lá para receber. Que Deus te abençoe e que, não obstante todas as dificuldades, você persista produzindo estes importantes e indispensáveis momentos culticos de encontro com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida.